Eu tô falando porque teve relatório saindo, pô, eles têm 5 bilhões para vencer nos próximos 2 anos de dívida. Não é, tá? Essa parte azul clara a gente já refinanciou agora, enquanto a gente tá falando. A gente tem menos de 3. E esses 5 bi que se somar, 24 e 25, a gente via aqui, hoje são 2,7, são menos de 3 bilhões de reais. Então, eu gosto de mostrar porque já mudou muito. Vocês vão ver no próximo trimestre, esse quadro é bem diferente. Começar aqui em benefício do tempo. Boa tarde a todos. Estamos aqui com o Simão e com a Lúcia da ES para falar um pouquinho do que é a empresa, do histórico. Aí depois a gente pode passar também por governança, estratégia. Acho que vale ter essa visão mais geral, um overview, porque acho que todo mundo conhece a empresa, mas acaba tendo essa visão mais de longe e vale a pena entrar aqui no detalhe e ter essa oportunidade de conversar com vocês. Tá ótimo, é um prazer. Obrigado, Maíra. Obrigado, Vlad, pelo convite. Obrigado a vocês pela presença aí, pessoal conectado. A gente tem justamente isso, tá? Tem uns slides que são institucionais, fala um pouco da companhia, mas como eu estava mencionando há pouco, vamos fazer um negócio mais dinâmico, que acho que fica até mais legal para todo mundo, tá? Acho que também a gente aproveita mais o tempo. O que é esse Brasil, né? Esse slide, acho que eu resume, aquele clássico que resume a empresa numa página só, mas a gente é uma empresa de geração 100% renovável. Se eu não me engano, a gente é a 6ª do Brasil, algo assim, tá dentre as maiores do Brasil aqui. Hoje a gente tem 5.2 gigas operacionais, tá? Um portfólio, então a gente passou ano passado acima dos 5 gigas, dos quais 51% são hidrelétricos, tá? São as hídricas. Depois a gente tem 43% de eólicas e 6% de solares, tá? Isso é o que temos em operação hoje. Tá? Eu vou depois mostrar, a empresa cresceu muito, ela saiu de 100% hídrica, 2.7 gigas e praticamente dobrou, chegando nesse 5.2, isso é a foto atual. Para crescer, a gente tem 4 GB, ou seja, quase um portfólio do tamanho da companhia. Lógico que esses 4 GB estão em diferentes estágios, tá? Você tem coisa que está pronta para vender, tem coisa que está começando a desenvolver ainda, mas é um portfólio grande, entre 40% eólico e 60% solar. Tá? Ao contrário, desculpe, 60% eólico. A gente tem um tema muito importante como bandeira da companhia, que é o tema ESG. Sempre tem aquele jargão, né? Está no DNA da companhia, mas a gente é renovável. A gente nasceu assim. A gente só tem fontes renováveis, a gente tem focado muito no S e no G recentemente. O S porque a gente está atuando, a gente acabou de construir 1 giga no Rio Grande do Norte, na Bahia, são regiões que são ricas em recurso natural, mas são paupérrimas, assim, tem muita coisa a ser desenvolvida do ponto de vista social. Tá? Então, escola, capacitação das mulheres, que é um tema importante para a gente, muito importante como estratégia como um todo, porque a gente chega em lugares que são mais carentes, assim, é importante que a comunidade seja do nosso lado, para que os negócios continuem fluindo muito bem. E o G é o tema de governança. Acho que o passo mais marcante, não foi o maior deles, foi a migração para o novo mercado, que acho que foi em 2020. Então a gente está listado na B3, novo mercado, todas as chancelas possíveis, easy, acho que 17 anos já, depois a gente vai comentar um pouco. É uma empresa que tem a governança muito forte e a bandeira ESG é um assunto bem relevante. EBITDA de 23 foi de 1,7 bi, tá? Não é o EBITDA em regime, porque esses 1,7 bi eles capturam parcialmente Tucano e Cajuína, que foram os projetos que a gente está terminando a construção agora. Tá? Você vai ver no seguinte, dos 5,2 gigas ainda tem 100 megas terminando a construção, que vão entrar no primeiro semestre. Então 23 você pegou um ramp-up ainda da receita, 24 esse número sobe para a volta dos 2 bi, tá? É um número mais próximo do que a gente espera em regime. Em 25 melhor ainda, porque aí você captura de fato 12 meses em operação dos ativos novos. Tá? Acho que aqui é isso, tá, do resumo. Esse é um slide que a gente tem bastante orgulho. Vejam a evolução da companhia desde 16. A gente põe 16 aqui porque é final de ano de 16, tá? Em 17 a gente começou, em 17 a gente fez a primeira aquisição, foi a Alto Sertão 2, eólico. E aí vocês veem as cores azul e verde, azul é M&A, verde é Greenfield. A gente trouxe muitos ativos com essas duas frentes de execução de crescimento, desde 17, terminando agora com esses 5.1 gigas em operação e 100 megas, que é a caldinha da construção, de Cajuína e um AGV7, que é um ativo solar que a gente tem. Então, a nossa estratégia aqui, só falando um pouco de estratégia, é crescer com M&A, com ativos que têm problemas, tá? Sendo bem direto, são ativos que têm dificuldades de operação. A gente gere hoje quase 700 aerogeradores, então a gente sabe muito bem resolver os problemas operacionais deles. A gente conhece todas as marcas, todos os modelos, é muita máquina sob nossa gestão. Então, quando a gente vai fazer uma due diligence para comprar um ativo que tenha um problema operacional, a gente está mais bem posicionado para precificar esse ativo e, de fato, conseguir fazer um preço mais interessante e a gente acaba ganhando o retorno do turnaround. De construção, basicamente a gente vende, assina o contrato e passa a fazer a execução da obra. Tá? A gente não constrói e depois vende.
A gente não toma esse tipo de risco. A gente vende, assina um contrato de 15, 20 anos e depois começa a execução da obra. Tá? Assim, a gente aloca o recurso com a receita. Isso é bem importante, é uma característica do setor para o pessoal entender que você não tem aí esse risco do desenvolvimento, que você sempre contrata antes aí o portfólio. Tem gente que, grandes players, que o cara constrói assumindo que o preço vai para cima ou para baixo e depois fica à mercê da curva. Tá? Ou aposta que a energia da placa solar vai cair, que ele consegue depois pegar um upside. A gente não, a gente fecha o CAPEX, a dívida a gente fecha depois e faz o hedge de tudo. Então o CAPEX está tudo dado. Pode ir? Esse é um slide que eu vou desviar um pouco do que está mostrando aqui para falar de um tema, a restrição, o curtailment, que é um assunto que eu acho que talvez vocês tenham ouvido ao longo do dia, eu só vou dar a nossa posição sobre isso. Mas o objetivo dele é mostrar onde estão nossos ativos, tá? Eles estão espalhados pelo Brasil todo. Vejam que em São Paulo, onde a gente nasceu, são as usinas hídricas e as solares. E o foco do Nordeste nosso é eólica, a gente tem quase 2,2 gigas lá de capacidade instalada em diferentes estados e diferentes posições geográficas. Ao Sertão 2, que é esse mais para baixo, ele fica com um vento muito diferente de Mandacaru, que está lá em cima do Ceará. O vento do interior é mais cedo ao longo do dia, sempre depois do almoço, mas mais cedo, menos tarde da noite. E os ventos da costa, ao contrário, eles sopram mais de madrugada. Tá? Então, tem uma complementaridade importante, além da fonte com a hídrica, que obviamente tem complementaridade, a eólica, geograficamente bem disposta, também tem um valor. Então, quando a gente fala de curtailment, da restrição, só colocar a visão, a gente teve uma restrição de 4% ou 5% no terceiro e no quarto tri, 4 ou 5% da receita a menos nas eólicas só. Tá? Então, não é um puta negócio gigante, mas teve restrição. Mas não é um negócio que a gente acha que vai ficar. Tá? Primeiro porque o próprio relatório do ONS está dizendo que a expansão da transmissão, vocês devem ter ouvido o dia inteiro aqui, vai aumentar em 45% a capacidade de transmissão desse pedaço, Nordeste e Sudeste, que é o gargalo hoje. Tá? Porque no Sudeste está a carga, São Paulo, Rio, Minas, tá, onde está a carga, e a geração no Nordeste, onde está o vento. Então, esse caminho Nordeste-Sudeste, em algumas horas do dia, fica sumamente fechado, ultrapassa o que cabe na rede de transmissão e eles acabam fazendo a limitação da geração. Tá? Vai expandir em 45% até 2028. Tá? E vocês estão vendo que são empresas sérias que estão no leilão, assim, vai ser executado. Então, a gente não vê que é um problema que veio para ficar. Além disso, quando você olha entre fontes, a fonte eólica, como eu mencionei há pouco, gera mais no final do dia, início da noite. E o problema do curtailment se dá pelas solares que bombam na hora do almoço, com muito GD e tudo. Então, comparando fontes, a solar tende a sofrer mais esse tipo de limitação do que a própria eólica. Acho que são só o nosso ponto de vista, não sei se as pessoas que passaram aqui deram o mesmo tom, mas para a gente, hoje é um problema, mas é um problema que vai cessar à medida que o sistema todo evolui. Simão, acho que vale você explicar também da vantagem de ter essa complementariedade de fontes, né? Principalmente com essa mudança do perfil horário de demanda. Tem. Vocês têm, né, hidrelétrica, tem eólica, tem solar, tem também toda essa disposição geográfica, e isso é uma vantagem competitiva aí para vocês. Isso é o que permite a gente vender. Vamos pensar nos ativos novos que a gente construiu. A gente normalmente vende um contrato de, vamos falar, 17 anos que é a média, tá? Ajustado por IPCA. Só que o cliente não quer o perfil de geração eólica, porque ele quer que ele vai ter uma fábrica, por exemplo, e precisa que gere energia, receba energia flat o dia inteiro, certo? E o cliente normalmente está no Sudeste, não está no Nordeste. Por a gente ter a hídrica aqui no Sudeste, a gente consegue, e ela, vocês vão ver depois, ela é contratada no curto prazo, mas para frente ela tem energia disponível para vender. Então a gente consegue combinar a geração eólica do Nordeste com a hídrica no Sudeste, que tem espaço para fazer venda de contratação, e a hídrica eu entrego a curva que eu precisar, eu não dependo do vento, eu gero quando eu preciso. A gente consegue, talvez a única empresa que consiga combinar tão bem os ativos para entregar o que o cliente quer, que é curva, uma energia renovável 100% no Sudeste, flat. Tá? A curva flat, digo, a mesma energia, o mesmo perfil de fornecimento ao longo do dia. Ele não pode fabricar só à noite, porque é a hora que eu só gera à noite. Tá? Então, esse é o nosso diferencial competitivo, e isso explica os PPAs que a gente tem fechado ao longo do tempo, que são sempre muito específicos para a necessidade de cada cliente. Tá? A gente nunca vai ser uma empresa de varejo, um negócio que vende muitos acordos, muitos contratos. A gente fecha poucos contratos grandes, com suas especificidades, e usa o portfólio como um todo para combinar o produto que a gente entende ser o melhor para o cliente. Pode passar? Eu estou falando bastante, aí fiquem à vontade. Tá? Com clientes AAA, aí vocês têm a gente vai passar na sequência sobre isso. É só esses dois slides são um parênteses, a gente mostrou a evolução da capacidade instalada da companhia, mas o último tranche foram 2 projetos, que é esse aqui, Tucano, e o seguinte, que é Cajuína,
que somam 1 giga de capacidade instalada. Tá? Então, nesses últimos 2 anos, a gente construiu 1 giga em cima de uma plataforma que tinha 4 à época. Né? Hoje a gente tem 5, à época na construção a gente tinha 4 e construiu 1. Então foi um esforço muito importante. Vocês vão ver depois no tema da alavancagem que a gente acabou contraindo dívida para desenvolver os projetos, que é natural. Tá? Tucano está pronto, tá? Ele tem um tema com o fornecedor, a Siemens aqui. Tá? Os ativos têm... Cada turbina tem 6.2 megas, tá? Só para relativizar, a Alto Sertão 2, que a gente comprou em 17, a turbina tem 1.6 megas. É muito diferente. E o que muda, Simão, desse avanço de tecnologia na eólica que você pode ver nos próprios parques de vocês? Eles são cada vez mais eficientes do ponto de vista de gestão da frota, porque são menos máquinas para entregar a mesma quantidade de energia. Você precisa de menos equipes para estar lá fazendo manutenção. E eu acho que o tamanho, Maíra, você vai ver que eles são mais eficientes, tá? O fator de capacidade aqui, o fator de capacidade é transformar vento em energia elétrica, né? Aqui, nesse projeto, é por volta de 50, né? Alto Sertão 2 é 40, talvez. São máquinas menores, a pá é menor, aí consegue gerar menos energia. É que eu não sei de Alto Sertão, mas essa pá tem 84 metros de comprimento. Então, imagina transportar esse negócio na estrada, assim, talvez a gente esteja no limite com essa máquina, tá? Ela é muito grande. Tem 120 metros a torre, esse é um negócio astronômico. Esse parque está pronto, tá? A gente está tendo uma etapa final com a Siemens, com o fornecedor, que a gente chama de retrofit aqui. Eles estão trocando algumas peças que eles sabem que, quando eles saírem do contrato de construção, eles identificaram que tem problemas em outros países e já estão corrigindo aqui no Brasil, antes que entre a execução e tenha algum problema com a gente. Tá? Mas o parque está pronto. Os clientes aqui são Unipar e Anglo, tá? Que são grandes clientes a gente vai falar do rating na sequência, mas são contratos que na média têm 17 anos, vejam, e ajustados por IPCA, né? Então é bem renda fixa. E essa Cajuína é o segundo que a gente está terminando, a gente quebrou em 2 etapas, a primeira etapa já está pronta, a segunda etapa faltam poucos aerogeradores, 13 na verdade, que vão entrar no primeiro semestre ainda. E aqui os clientes são BRF, vocês conhecem todos, BRF, Unipar, Microsoft, e tem 16 anos de duração com os contratos aqui na média. Bom, vamos falar de estratégia então. Acho que esse eu sei que é mais quali, mas é o core do que a gente faz aqui, tá? É a gestão do nosso portfólio. Então, o portfólio basicamente é composto pela hídrica, pelas eólicas e pelas solares. Pode ir para o próximo, que fica mais fácil. Lembra que a gente tem 5.2 gigas de capacidade instalada. Né? Quando a gente transforma isso em capacidade de geração de energia, são 2.2 gigas de fato, tirando a ineficiência de converter o vento, o sol ou a hidrelétrica para energia, a gente tem 2.1 gigas. E a gente contrata isso como um todo, como um conjunto, como a Maíra mencionou, a gente usa as fontes todas para se complementar, então a gente olha o portfólio contratado como um todo. A gente está totalmente vendido em 24 e em 25, tá? Então, tudo que a gente construiu está contratado, está vendido. E as hídricas também a gente vendeu toda a energia possível em 24 e 25. Tá? A gente fez isso para bloquear o preço. Lembra-se que ano passado era um preço super para baixo, então a gente acelerou, fechou, capturando o preço antes da queda, ficou piso o ano todo. E ao mesmo tempo a gente deixou 26 e 20 para frente na hídrica com espaço que se mostrou acertado, porque agora o preço voltou, a gente tem energia para vender. Tá? Mas o trabalho principal lá tá bom, quanto da hídrica eu vou contratar no ano a ano, sabendo que a hídrica opera com contratos de 3 a 5 anos, são contratos mais curtos. Qual é o nível ótimo de contratação, dado que tem a restrição do GSF, tem preço que pode estar para cima ou para baixo. Então, muito da estratégia da companhia é tentar acertar o nível de contratação da hídrica, sabendo que você tem a geração eólica e solar por trás, ajudando em meses que tem menos chuva, por exemplo. E aqui a gente coloca um pouco dos clientes que a gente tem, são nomes que a gente já mencionei, mas a gente tem alguns produtos, tem o PPA convencional que sai da hídrica. Então veja que a hídrica complementa muito bem as eólicas e solares. A hídrica é basicamente contrato curto, totalmente depreciado o ativo, energia convencional, tá? Não tem spread incentivado, que é uma fonte, não é eólica nem solar, mas é uma fonte renovável. E ali, cliente que precisa de contrato curto, leva esse produto. Quando o cliente quer um contrato longo, tem meta de descarbonização, meta ESG, ele contrata conosco Cajuína, Tucano, são 15, 20 anos de contrato. Tá? A gente faz o produto de autoprodução, não sei se já passaram aqui também com esse produto. Acho que não, vale explicar um pouquinho, porque é importante aqui. Porque a hídrica é um PPA, é um contrato, você assina lá 3, 5 anos, fornecimento, flat, Sudeste, é o produto que tem lá. As eólicas, quando a gente consegue ofertar esse produto, que é o PPA convencional, eólico, tá? Então o cara quer, às vezes, a Microsoft, por exemplo, queria um parque novo que fosse desenvolvido para que ele tivesse aquela energia pura dele. Então, a gente entregou um pedaço de Cajuína. Mas o Unipar, o cara, ele não quer... Ele está disposto a colocar um pouco do equity do projeto, então ele financia um pouco do CAPEX. Tá? Isso é autoprodução, tá? O cliente entra com CAPEX, ele vira sócio é uma JV. Tá? Só que ele pode, como ele está produzindo a energia que ele está usando, ele está eleito esse que chama de elegível à autoprodução.
que ele tira um monte de encargos que ele paga na tarifa, que normalmente as empresas pagam na tarifa, ele tira da conta dele. Então, um cliente que fecha um PPA de R$180, por exemplo, de autoprodução, na conta dele ele tira R$60, R$70 e paga R$110, R$120, ou seja, é muito interessante, tá? Por ser produtor da própria energia. É um produto que não é trivial, nem todo mundo quer, o cliente tem que estar querendo colocar equity num projeto que não é o core, mas por outro lado ele tem um benefício importantíssimo na linha de custos deles. Tá? É bom para os dois lados, para o cliente e para o gerador, né? Para a gente é bom porque é um parceiro que entra com equity, então eu preciso pôr menos recurso próprio. A gente às vezes usa a gente descalibra um pouco os dividendos, tá? Às vezes o equity e o flow de dividendos é um pouco diferente, isso gera um retorno incremental para a gente, então a gente consegue ser mais competitivo. E assim, risco de default zero, porque o cliente está comprando a própria energia, então ele não vai não honrar o contrato. Então, é muito bom. Só para ser exaustivo, o outro lado é que tem uma governança um pouco, você tem um sócio, né? Cada projeto você tem um sócio que você tem que ter uma governança que é diferente de um PPA convencional, que é um cliente simples. E aí, falando um pouco de governança, a gente mostra aqui nosso cap table, né? Quem que tá dentro hoje da AES Brasil. A AES Corp tem 47%, o BNDES tem quase 7%. O maior investidor pessoa física é o Luiz Barsi Filho, ele tem 5 e pouquinho, 5,04% da companhia. E outros estão com 40%, 41% das ações. E vale comentar um pouquinho da AES, né, Corp, que é o controlador, não sei se todo mundo aqui conhece o tamanho da empresa, enfim. A AES Corp é uma empresa que está presente, é global, está presente principalmente nas Américas, tá? Eles têm muita operação nos Estados Unidos, acho que agora é o grande foco. O Brasil é um país que eles têm uma participação conosco aqui. Tem Chile, tem México, Caribe, toda aquela região. O que mais? El Salvador, bom, tem uma operação muito forte nas Américas, é uma empresa que vem se especializando nas Américas. Foco em geração, ainda tem uma coisa de distribuição menor. Tá? E é uma empresa que tem uma meta de crescimento de como 5 gigas por ano, assim, focado totalmente em desenvolvimento de energia renovável e descarbonização do próprio grid deles. É uma empresa que não tem controle, totalmente pulverizada, listada nos Estados Unidos, mas não tem um controlador, não tem alguém que é um grande acionista, tá? São vários pequenos. E controlam a AES desde sempre, assim, entraram na privatização da CESP, nosso negócio nasceu na privatização da CESP em 99, eu acho, que foram as hídricas. E aí, falando embaixo da AES Brasil, que tem um pouco das empresas que estão abaixo da companhia, acho que não tem muito por que entrar no detalhe, e a governança é a melhor possível, né? Novo mercado, então é uma ação, um voto, que é um tema importante. A gente tem a Assembleia, tem os acionistas, tem o Conselho de Administração, que isso é bacana, são 11 membros, dos quais 5 são independentes e quase 30% são mulheres. O Conselho Fiscal e os comitês todos, né? Sustentabilidade, remuneração de pessoas e auditoria estatutária. E agora da parte melhor aqui são os resultados, né? Como a gente tem crescido, como eu mostrei para vocês, em capacidade instalada, a gente também tem crescido nos resultados, então a receita tem um crescimento médio aí de 14% ao ano. E o que eu mais gosto desse slide é o EBITDA, como ele vem evoluindo, tamanho, certo? E também em qualidade. Vejam que, vamos pegar de 21, 22, 23, a gente tem evoluído bastante no percentual da margem EBITDA, ou seja, é um negócio que tem crescido em tamanho, mas também tem aumentado a qualidade da geração de caixa da empresa. Vocês vão ver que esse 1.6 aqui, 1.7 aqui de EBITDA, se traduziu em 1.6 de geração de caixa operacional. Então, para quem está modelando a empresa, está olhando, o EBITDA e a geração de caixa são proxies bem boas. Esse slide mostra um pouco da estrutura de capital da companhia. É uma foto, na verdade é uma foto do quarto TRI, tá? Que a gente, basicamente, é reflexo de uma empresa que construiu 1 giga quando tinha 4 em operação. E usou do mercado de capitais, de dívida, para conseguir chegar onde chegou. A gente está com uma alavancagem consolidada aqui na AES Brasil, que é a holding, tá? A empresa listada, de 5,6 vezes, 5,3 agora no quarto trimestre. Enquanto que a AES Operações está onde, de fato, estão os ativos maduros só, e existe uma limitação de dívida líquida EBITDA, uma restrição de 4,5 vezes dívida líquida EBITDA, a gente está com menos de 3 vezes, aquele quadro mais para lá em roxo, tá? Então, a AES Brasil, a empresa listada, a gente montou a estrutura do jeito que está hoje para permitir o Project Finance sem limites em qualquer agregação, apenas o limite de dívida do projeto, que é o índice de cobertura do serviço da dívida. Tá? Então, cada projeto tem sua limitação, dependendo do tamanho do PPA, ele pode pegar 1,25, 1,2 como dívida. Tá? A gente alavanca os projetos uns 70% do CAPEX, mais ou menos.
Mas o Brasil não tem, ela consolida toda a dívida, consolida toda a EBITDA, então ela não é uma trava de uma forma para o crescimento das operações do Greenfield. As operações têm, como são ativos maduros, que são agora desalavancagem, geração de caixa, existe uma limitação de 4,5 vezes a dívida líquida EBITDA, e aqui a gente está muito tranquilo, bem abaixo de 3. Embaixo a gente mostra só o cronograma de amortização, vou reforçar isso, é 4 tri, 23, tá? Agora, só para vocês terem uma ideia, esse cronograma aqui, a gente até pintou de verde, azul mais claro, o que tem de financiamento de curto prazo cai nos bridges. Eu estou falando porque teve relatório saindo, eles têm 5 bilhões para vencer nos próximos 2 anos de dívida. Não é, tá? Essa parte azul clara a gente já refinanciou agora, enquanto a gente está falando. A gente tem menos de 3, tá? A gente basicamente pegou esses contratos que eram essas dívidas de curto prazo, eram 18 meses na média, hoje são 18, 20 anos, tá? A gente já trocou a dívida de curto prazo para a dívida de longo prazo, que é muito mais adequada para o PPA, para o contrato. Então a gente tem, a duração das dívidas aqui eram 4 anos, hoje já são 6. E esses 5 bi que você somar, 24 e 25, a gente vê aqui, hoje são 2,7, são menos de 3 bilhões de reais. Então, eu gosto de mostrar porque já mudou muito, vocês vão ver no próximo trimestre, esse quadro é bem diferente. Então, é uma empresa que conseguiu gerir bem a amortização e o portfólio de dívidas, adequar mais ele ao portfólio de receita. Tá? São contratos de longo prazo, a gente passou a dívida muito mais longa. E essa troca de dívida foi o quê? Foi emissão? Tudo. Ou foi BNB? Tem tudo, Vladimir. Como tem um recurso substancial, a gente tem BNB, a gente vai no máximo do BNB. O BNB tem uma limitação, né, de quanto tem por... Não, 200 milhões para o grupo econômico. Tá. É isso. Então a gente pegou 200 milhões do BNB. FDNE a gente usa, FDNE é menor ainda, mas a taxa é melhor, que é um banco do Nordeste, tá, subsidia esse tipo de projeto. Tem BNDES e tem mercado de capitais também. Vocês também estão, tá? Então tem uma série de bancos também. A gente conseguiu baixar a taxa, aumentar o prazo e tirar essas paredes que estavam de fato aqui. Se somar, esquecer que tem as diferenças de cores, eram valores importantes. Vencendo em 24 e 25, que agora estão muito espalhados. Uma situação bem mais confortável. E aí de ESG, basicamente a gente tem aqui os nossos prêmios todos, a gente, como eu comentei, a gente tem bastante orgulho, e é bom você ter reconhecimento externo de algo que a gente preza bastante dentro. Então eu não vou entrar, mas aqui vocês podem olhar que tem uma série de diferentes prêmios em diferentes ângulos das 3 letrinas. Inovação, acho que o grande tema de inovação nosso é o varejista, a gente foi uma das primeiras empresas a trabalhar com isso, não sei se alguém falou disso ao longo do dia, mas o varejista é um mercado que vocês estão vendo, sempre tem abertura do Mercado Livre, está se falando muito agora que qualquer cliente de alta tensão já pode sair da distribuidora e passar para uma empresa como a nossa. A gente tem uma das maiores operações do país, assim, de forma bem resumida, é você comprar energia no atacado e vender no varejo com prêmio. Tá? Assim, traduzindo de forma bem simples, é o que o varejista faz. A gente vê 30, 40 reais em cima de um preço de um cliente grande para vender no varejo. Que é uma margem que vocês concordam que some no médio prazo, que todo mundo vai entrar nesse mercado, essa margem vai secando. Por isso que a gente quis ser um dos primeiros a entrar aqui. A gente tem um projeto no Porto de Pecém de hidrogênio verde, mas é um negócio assim, que eu vou falar pouquíssimo, porque é fim de década, é um negócio mais embrionário. E baterias que têm ganhado bastante corpo, porque provavelmente tem um leilão em agosto agora. Talvez tenha a possibilidade de uma bateria pequena entrar no grid. E a AES, como um todo, é líder mundial em baterias. Né? Então a gente traria essa expertise para desenvolver o projeto. É pequeno, mas para a gente é importante começar a entrar no mercado brasileiro com a solução que a gente tem super conhecida fora do país. Pode passar? E aí, esse aqui é aquele finalzão clássico para quem investiu na empresa, mas basicamente acho que é muito do que eu falei. Independente do que está aqui, o que a gente faz é a gente cresce com energia renovável, prezando pelo impacto, então temos do ESG. Cada vez que a gente cresce, a gente reduz o risco do portfólio, porque você traz fontes distintas. Né? A empresa que é uma empresa que nasceu hídrica, tinha risco total da hidrologia. Hoje a gente acompanha com risco eólico e solar. Né? Então a gente cresce, aumenta o bolo, reduz o risco do portfólio para trazer ativos com perfil de geração diferente e busca sempre gerar um retorno de entre 15% e 17% nominal, que é o que a gente busca tanto no M&A quanto no Greenfield. Tá? A expansão é clara, no M&A a gente busca ativos que tenham solução operacional, porque a gente sabe operar, e no Greenfield são contratos de longo prazo, e a gente alavanca o máximo que dá e, assim, trata com os clientes de forma bem única, tá? Para conseguir sempre um preço que faz sentido. A gente nunca compete com preço puramente, a gente não tem o menor custo de capital, mas a gente tem sempre uma solução customizada pelo portfólio. Acho que é isso, não vou ler tudo isso aqui, mas o resumo é... Não, assim, mudando um pouco. A gente viu uma decisão recente do QCU para GD, a gente sabe que vocês não têm nada de GD, mas
como é que vocês viram essa decisão do ponto de vista de mercado de GD? Vocês acham que isso vai afetar bem o pessoal, assim, o pessoal que já tem contrato, vai ficar descaracterizado? Porque a minha leitura é que isso meio que se caracterizou como praticamente uma ilegalidade que as pessoas cometeram aí nesse mercado. Ou vai ser só daqui para frente? Como é que vocês estão vendo? Tem 2 pontos. Primeiro, se vocês olharem a expansão da geração distribuída, cresceu muito, mas começou a reduzir, mas cresce num ritmo menor. O que, pra gente especificamente, a gente não atua nisso, tá? A gente vendeu o business faz uns 3 anos, acho. Acaba gerando distorções, né? Acho que existe um subsídio que é um pouco agressivo para a GD, que isso está sendo reduzido, e com isso você para de ter um pouco reduz o crescimento. Essa discussão toda do TCU, o medo é que alguma coisa que já está contratada, já está assinada, que isso volte para trás, e esse é o grande tema. Independente do que sempre o setor elétrico tem sempre muita discussão assim, né? Regras que mudam ao longo do jogo, autoprodução, por exemplo. E independente do tema, o medo é que as regras sejam retroativas e tenham impacto sobre negócios que já foram fechados. Essa que a gente está mais de olho, tá? Com maior preocupação. Mas o business em si, acho que para a gente, que é um mercado, a gente atua com grandes clientes, a redução de DG acaba deixando mais carga disponível para a gente continuar atuando no mercado livre, né? Acho que para a gente é positivo. Do ponto de vista, assim, se tiver para vocês positivo e negativo. É isso. É mais o risco, olhar com calma, você não vai ter quebra de contrato, seja para trás, que esse é o problema. Legal. Acho que vale também explorar um pouquinho do pipeline de vocês, né? Acho que você não passou muito com detalhes aqui, o que ainda está em construção, enfim. A construção praticamente acabou, Maíra. Tem Cajuína e Tucano estão prontos, Cajuína faltam 70 megas de 700 megas, então falta 10% do projeto. Tá super tranquilo. Crescimento futuro, a gente tem 4 gigas que eu mencionei de projetos para olhar para frente. Tem 2 que estão mais prontos. A gente construiu Cajuína 1 e 2 e construiu Tucano 1. Normalmente o que a gente buscaria fazer é Tucano 2, que é a extensão do parque. Geograficamente você continua colocando aerogerador. E Cajuína 3. Cajuína 3, eu acho que é o melhor ativo que a gente tem no portfólio. É um ativo que vocês olharem, fica no topo de uma cordilheira, assim, sabe? Um vento... A gente nunca viu nada parecido. Só que qual é o tema? É que precisa chegar no preço. A gente tem um retorno, como eu mencionei, 15 a 17 nominal, a gente busca isso, e se não chegar se o preço... Aí você usa, é um solver, né? Você põe o CAPEX, põe a despesa financeira, o fator de capacidade e tal, e qual é o preço que eu preciso que o Excel custa para dar meus 15 a 17 de retorno. Esse preço agora começou a ficar mais dentro do que o mercado estava praticando. Até recentemente a gente estava vendo essas curvas de energia super baixas, porque o reservatório estava cheio, está cheio. E aí o cliente, em vez de contratar 20 anos ajustados por IPCA, ele contrata 3 anos no mercado agora com preço no piso, né? Mas começou a mudar. Então, os projetos que a gente tem são bons, a dívida começou a cessar, até estava falando aqui fora, mas a NTNB, que é básica para nossas dívidas de longo prazo, está subindo bem, mas os spreads da dívida caíram. Então, o custo está fazendo mais sentido. O CAPEX eólico tem caído, os fornecedores estão com capacidade ociosa, então é a primeira vez que eu vejo, depois da pandemia, o preço começar a voltar. Então, se der tira, eventualmente a gente desenvolve um projeto, mas são projetos, os Tucano 2 e Cajuína 3, são 272 megas os dois. E a gente agora tem 5.2 de operação. Então, proporcionalmente, o próximo esforço de crescimento é muito menor do que o que a gente acabou de fazer aqui. A gente fala isso porque tem o tema da estrutura de capital que vocês viram. Não posso falar que é uma empresa que está desalavancada, é uma empresa que precisa desalavancar, que é um dos grandes focos nossos para esse ano de 24 para frente. Então, o crescimento seria menor desde que dê tiro. Mas é natural essa desalavancagem, dado que vai ficar tudo pronto em operação. É matemática, está dado. A gente está com a dívida toda no portfólio desde o final de 22. A gente já contraiu toda a dívida que a gente precisa, desenvolver os parques. E agora é tempo de geração. O aerogerador está gerando por mais tempo, gerando EBITDA, que vai naturalmente desalavancar a empresa. A gente está olhando, a gente estava com 5.3 agora no quarto tri. Spoiler, o primeiro tri vai vir um pouco acima, tá? Porque a gente tinha um CAPEX que a gente acabou não fazendo em 23, vai fazer agora no primeiro tri de 24, então se dá uma subida. Mas a gente está vendo 4.5, 4.7 no final do ano de 24. Então é uma desalavancagem que se dá de forma naturalmente. Perfeito. E como está a cabeça de vocês para preço de energia? Acho que é uma pergunta bem constante aqui. 24 piso. Eu estava até perguntando para o pessoal, trouxe aqui umas notas. Para a gente é piso todo ano, piso do PLD, né? R$61 é o que está hoje tradeando. Se chover
menos do que 75%, até menos 75% da média histórica para frente do ano, continua nesse mesmo preço. Só começa a descolar um pouquinho se chover menos de 70% da média histórica. Talvez o primeiro TRI foi 65% da média histórica, foi bem seco. Abril a gente está vendo por volta de 70%, mas a gente acha que agora está terminando o El Niño, vai entrar a Laninha, então essa hidrologia deve ficar mais próxima, não vai ficar nos patamares de 70%, vai ficar acima de 75% e aí o preço é piso ao longo do ano. Tá? PLD. Ano que vem a gente já está olhando por volta de R$100 de preço o PLD, tá assumindo uma hidrologia média de 10 anos, que assim, é a nossa melhor expectativa. Tá? Preço de energia mais de longo prazo deu uma bela de uma subida, porque a estação úmida foi seca. Tá? Acho que foi a terceira mais seca da história. Esse primeiro trimestre foi super seco. E aí começou a gerar, mesmo com o reservatório cheio, que põe o preço do piso agora em 24, o risco é 25, né? Se não chover no fim do ano, já o pessoal já está achando que talvez comece a ter problema de suprimento de energia e o preço volta a subir. Então, o preço de longo prazo, agora, a energia convencional está por volta de 150, já está tradando assim, e é incentivada a 180, 190, que é o preço que a gente precisa. Tá? É sempre assim, a gente sempre olha incentivada a 180, 190, esse preço já viabiliza alguns projetos, tá? Para crescimento na margem, então os greenfields já começam a virar, e a hídrica a gente sempre busca 150, que assim, se olhar para trás é sempre o mesmo preço, né? Sempre volta para isso. Então os preços estão convergindo agora porque a gente espera que seja natural no sistema. Teve uma pressão alta para cima, o que ajuda a hídrica nossa descontratada agora a capturar um preço melhor. Nosso preço médio do portfólio, esqueci de falar, é por volta de R$190, tá? Agitados por inflação. Então todo ano ele flutua em volta disso. Então, o portfólio que está bem contratado. Lembrando que você mostrou aqui, tem 3 anos bem contratados. Mas a série toda, até 28 a gente está por 190, tem que colocar a inflação, mas seria esse preço. Isso tira o risco do portfólio, enfim. Tem um negócio interessante que a gente tem um PPA em dólar, que nem todo mundo tem, que já começou agora em janeiro de 24. Então a gente já está com também, quando a gente fala de diversificação, é fonte, geografia, mercado livre e regulado, agora moeda também. A gente tem... Como que funciona esse PPA em dólar? É um PPA da hídrica, o cliente Alcoa, são 150 megas médios, é quase 10% da hídrica, é grande. 15 anos, dólar. Então, agora que a gente está fazendo é tentando redear, pegar a curva que começou a subir, trava uma receita melhor que o nosso orçamento. E é uma diversificação, né? Acho que é um negócio interessante. Nem todo mundo tem. E tem mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Vamos explorar um pouquinho melhor, para a gente desenhar melhor essa questão da geração de caixa livre para esse ano. Claro. Porque teve esse chamado de reperfilamento da dívida agora no primeiro TRI, então você tem um caixa livre que vai ficar bem robusto, porque você tem capex baixo, e aí você alivia isso a curto prazo. É isso. Então, pensando a curtíssimo prazo 24, um pouquinho de 25 ali. Essa sobra de caixa, vocês vão acruar isso para desalavancar mesmo? É isso. Já pode... então, já respondeu. Eu já sei até essa pergunta, porque... Não, vai, porque nosso... tá caindo essa liquidez, mas está alta. A gente tem uma despesa financeira ainda alta, porque está com um endividamento alto pelo crescimento. Então, enquanto não desalavancar para esse... O nosso patamar mais de longo prazo é por volta de 4 vezes consolidado dívida líquida e EBITDA. A gente está com 5,6, vai. Então, sim, tem um chão. Esse ano vai para 4,5, um pouquinho mais. Mas depois a desalavancagem vai aos poucos acontecendo. Então, aí a gente começa a voltar. Você está perguntando do payout, né, dos dividendos. A gente volta... que é uma consequência, mas eu não vou desalavancar mais devagar, ou seja, pegar mais dívida eventualmente para pagar mais dividendo. Acho que para a companhia faz sentido continuar a trajetória, focar na desalavancagem, para depois voltar a distribuir. E não deve demorar, porque a dívida parou, não vou contrair mais dívida. Tudo que a gente está fazendo é só, como você falou, reperfilamento, não é dívida nova, é troca para coisa mais longa, mais barata. E os projetos são todos contratados, ajustados por IPCA, então é uma empresa que volta para o regime mais de geração de caixa em breve. Tá? Os projetos agora estão prontos, não estou mais construindo nada. Só do CAPEX a gente tem, é um ponto importante, ano passado foram 2,5 bi de CAPEX, entre 22 e 23 foram 5 bi no total para colocar esses projetos de pé. Ano passado 2,5, esse ano são 700 milhões, tá? Porque um pedacinho do CAPEX de 23 escorregou para 24.
ano que vem 26, não, 25 são 700, 24 são 700, 25 são 200 milhões mais ou menos. E depois fica por volta de 130 milhões por ano. Ou seja, o CAPEX faz assim, né? E o EBITDA assim. Então, acho que é um ponto de inflexão importante para o nosso negócio. A gente fez um grande esforço ao longo dos últimos 2 anos para entregar um portfólio de qualidade com esses inúmeros clientes que a gente tem aqui, né? São sempre clientes com rate muito bom e a gente está bem confortável para começar uma trajetória nova agora. E aí, chegando nesse ciclo de geração de caixa livre bem alta ali em 25, eventos externos, vocês pensam em retomar ciclo de investimento? A depender, obviamente, de preço? Depende de TIR, sempre TIR. O que manda lá é se der retorno. Mas quando você fala retorno, não é só a TIR pura, porque você tem que também, o custo de capital é um elemento importante. Né? Então, a gente, sim, se fizer sentido financeiro, sim. Tá? Senão não, a gente não tem meta, pode crescer tantos, não existe isso, tá? Tantos mega por ano, assim, tanto é que ano passado a gente não construiu, né? Não tinha nada novo, a gente continuou fazendo contratos, a gente fechou o PPA do Microsoft, que foi um puta negócio pra gente, mas não construiu nada porque não deu tiro. Então, acho que essa mensagem é importante, tá? A gente não vai alocar capital se não der o retorno que a gente espera, que é importante. E como que vocês estão vendo a demanda por PPAs? Depois que teve uma melhora aí. Não, tá animada. A gente tem, embaixo da minha área, tem a área que faz preço. A gente precifica e o comercial pega o preço e vai vender, vai pra rua. É um belo indicador antecedente. Quando começa a vir mais perguntas do comercial, é que o negócio tá aquecendo, e tá aquecendo. Assim, das últimas 2, 3 semanas começou a aumentar bastante. Procura, porque assim, o preço subiu, caiu, mas assim, o grande ponto é que teve apagão, assim, as empresas, as pessoas, os agentes do setor, percebe que existe uma volatilidade muito maior no preço do que antes do apagão viam, tá? Ou tem a complexidade do GD que a gente comentou, curtail, mas tem um monte de variáveis novas que o sistema mais intermitente causa. A carga está crescendo absurdamente por causa da temperatura. Tem volatilidade, então os clientes estão se mexendo para fechar um contrato de longo prazo, principalmente autoprodução, que o preço fica competitivo, e ele sai da vol, né? Ele está com o preço travado. Muitas vezes o cliente tem, boa parte do custo dele é custo de energia. Então ele trava o contrato longo, escapa da volatilidade, ele sabe exatamente quanto vai vir de preço. E isso é um atrativo. Tá? Então a volatilidade recente acaba ajudando na decisão de investimento do consumidor. E para a gente tem aumentado a demanda para autoprodução, tá? Que é o grande tema. Eu lembro, vocês gostam muito de falar do PPA com o Microsoft. Eu imagino que seja data center dele. Eles vão usar para data center. Vocês veem essa demanda de data center sendo um negócio relevante no futuro? Assim? E é bom que a nossa empresa globalmente está se especializando nisso. Então a Amazon, Google, Microsoft, todos são clientes da AS fora. Não vou negar que isso ajuda aqui. Então, os caras têm parcerias globais, acaba ajudando a gente aqui na operação brasileira. Mas o que a gente está vendo é que aqui no Brasil tem empresas locais buscando energia, porque com o aumento do uso de inteligência artificial, tem uma vantagem para países como os nossos, que são aquele... Né, o pessoal conhece a regulação, o friendly shoring lá, não é nearshoring, mas é friendly shoring. Porque inteligência artificial vocês usam, vocês veem, pode ter mais latência, então não tem problema do servidor, o data center está no Brasil e o usuário está nos Estados Unidos, não é um problema. Por exemplo, em jogo você precisa de resposta imediata, mas o ChatGPT suporta uma latência maior, então tem demanda, porque o Brasil, a energia é renovável, é verde, é barata, quando se compara no volume total, e tem o tema de regulação que o pessoal conhece, então tem tido demanda, e a gente como relacionamento global ajuda também, está bem posicionado. Tem data center, tem fertilizante, que tem um esforço agora de trazer para o Brasil a produção de fertilizantes, que é um outro tema importante. Tem segmentos específicos que têm demanda bem maior do que o mercado como um todo. Então são nichos que são bons de se explorar. Assim. E clientes com bom perfil de crédito também. Data center sempre são grandes empresas, tá? Muito intensivos, né, na energia. Para fechar esses PPAs, né, como é que funciona o approach comercial? Os caras vêm até vocês, fazem cotação com várias empresas. Fazem. Esses caras são... Assim, eu penso para vocês poderiam oferecer até, às vezes, fazer o financiamento desse projeto desse cara, um spread mais baixo da dívida, né, para fazer o projeto desse cara, porque vocês sabem que o custo de energia dele é gigante. Sabe, vocês falam de hiperbase gasta para caramba de energia. Gasta. Para eles foi um positivo fazer esse negócio com vocês. Sim. Vocês não têm possibilidade de ir atrás de outras hiperbases? Tem, é o que a gente faz. Esses clientes, a maioria deles, vem da hídrica. Tá? São clientes que têm hídrica, e como estão na hídrica, a gente sabe, ele começa com a hídrica porque é um negócio mais básico.
esses clientes são grandes, eles têm uma área de energia normalmente, o cara não compra de um fornecedor só, ele compra vários produtos de vários clientes, de vários fornecedores, ele faz um mix. Quando ele vem para o nosso portfólio, a gente passa a saber quando que vem os contratos todos dele, então eu consigo chegar, Ferbasa, você que está vencendo seu contrato, vamos falar de autoprodução? A gente compara todos os produtos, a gente tem uma apresentaçãozinha lá que fala, essa autoprodução é isso, se você fizer convencional é isso, você tem diferentes preços. E a gente é muito próximo, então muitos dos deals que a gente fechou de longo prazo vem da operação da hídrica. E assim, não é nada de digital, é muito contato da força de vendas que é própria e é pequena com os clientes. Tá? Você tem muita informação da carteira e a gente usa isso bem para fazer os novos deals. Financiar o crescimento, os contratos, por exemplo, de autoprodução, bom, a gente não é muito do nosso negócio, mas é o contrário, o cliente entra nos ajudando no equity do projeto e a gente alavanca o máximo. Às vezes o cara pode não ter esse equity que investe no projeto e vocês precisam de ganhos. Sim. E daí vocês podem entrar com equity, presumindo que esse custo de energia vai sair dali, né? Tem empresas que fazem isso, a gente não faz. Tem empresa que pede zero equity, mas aí ele pega mais dividendos do fluxo e emula o equity. A gente acha que isso tem algum risco regulatório para caracterizar a autoprodução, porque ele precisa pôr o dinheiro, né? Existe uma discussão de mudar a regra da autoprodução para demandar um mínimo de participação. Existe um projeto que falava em 30%, que é o meio valor que se usa. A gente vai até lá. Porque a ideia da autoprodução original era assim, você investe na sua energia, você vai ter um benefício limitado. Só que aí se você coloca um terceiro que ele faz o investimento, por que eu vou ter esse benefício? Né? Porque isso aí virou um PPA, né? Assim, a gente é mais conservador, tá? A gente não tem. E a alavancagem do projeto, a gente consegue muitos bons termos usando o Banco de Fomento, BNDES, mercado de capitais, então a dívida sai boa, né? Sai boa, isso gera bastante valor também. Mas é uma discussão frequente. O comercial às vezes vem com as ideias lá. A gente não... também, né? Também, mas a gente vê uma Braskem. A Braskem tem dinheiro, né? Se for ter Braskem menores, que com certeza iriam querer. É que eles compram energia no mercado, né? Eles não têm alguma geração própria, mas muito pouco. Acho que é o caso de Braskem e Ferbasa, tem toda uma questão do passado, que eles tinham acesso a uma energia totalmente subsidiada, que venceu com os contratos lá em 2015, aí foi dado um waiver para eles estenderem, criaram um fundo, etc. Mas isso, isso aí que você falou, isso acontece, tem várias empresas que a gente conhece que fazem esse tipo de contrato, só que, como você não falou, tem um risco grande, isso aí pode mudar no futuro, ou alguém lá caracterizar que aquilo não é autoprodução. Mas boa pergunta. É a discussão que às vezes aparece, tá? Então... É uma discussão bem importante, porque isso é até uma questão do setor, do crescimento, porque, por exemplo, uma empresa, mesmo com preço de energia baixo, o desconto que a pessoa tem no contrato é tão bom que às vezes vale a pena ele fazer um projeto, por exemplo, o projeto custa 180, mas para ele é como se custasse 120, se ele tirar os descontos. Então ele vai fazer de qualquer forma e, apesar de ter excesso de energia, vai continuar aumentando. Isso aconteceu, acho que até o ano passado, acho que agora já não tem mais essa economicidade, né? Mas isso foi uma coisa que aconteceu e é um dos motivos que explica um pouco esse excesso de energia. GD, isso, questão lá dos benefícios de custo. Aliás, isso eu tenho que perguntar. Vocês viram aí que no PL, quem fez o Dia do Perdão acabou sendo meio... né, que eles deram mais um ano e meio, né? Mais 36 meses, 3 anos. 36 meses, mas o cara tem que começar um ano e meio. Complicado, né? Esse Dia do Perdão, alguns projetos a gente achou por bem devolver, porque a gente não ia desenvolver e custa carregar, né? Você tinha que pagar tudo para carregar eles. Então a gente abriu mão lá. Não é que você abre mão, ele volta para a fila, né? Você pede de novo autório e volta pro... Não, mas assim, isso, né? Porque parece que tinha gente que devia estar para devolver e agora vai ter uma extensão. Mais um tempinho.
Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Senão, acho que queria agradecer aqui o Simão e a Lúcia pela presença e deixar à disposição também aí a gente, o nosso contato. Caso tiver mais alguma dúvida, a gente consegue repassar para eles também. E obrigada a todos aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.